Curso de R, aula 13, gráfico de pizza, função pie. Bom, primeiro esclarecemos que pie em inglês quer dizer torta, American Pie. Mas no Brasil é entendido como gráfico de pizza. Dados os vetores já definidos, East, estados, os 4 estados do Sudeste, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Espírito Santo. Pop, as respectivas populações dos estados em milhões. Vamos criar agora o gráfico, mexer com a função pie. Pie de pop east produz um gráfico básico, sem muita informação. Vamos fazer algo mais elaborado. Chamamos agora a mesma função de pie e pop east e botamos um título. Estados do Sudeste, botamos aqui, ó, contra barra N, para fazer o título em 2 linhas. Contra barra N é para quebra de linha. Colors, botamos as 4 cores. Red, Blue, Green e Pink. Bom, agora temos um gráfico mais elaborado. Mas ainda não é o suficiente. Onde está a informação da população de cada estado. Então, vamos fazer um gráfico mais elaborado. Vamos acrescentar legenda. Repetimos o comando anterior, separamos por ponto e vírgula, legenda, legenda. Bottom left, embaixo à esquerda. As variáveis east e pop, tamanho da fonte 1.2 e as cores, as 4 cores. Ele agora é um gráfico que tem informação. Os estados, cada um numa cor, e as respectivas cores com as respectivas populações. Que o título fala estados do Sudeste e as populações em milhões de habitantes. Ok. Se quisermos gerar um arquivo, salvar essa informação, é o procedimento básico. Função PNG, chamamos de graph3.png. Tá? Não definimos aqui o tamanho, então ele gera um tamanho padrão, separado de ponto e vírgula. Digitamos a íntegra do comando py anterior, separamos ponto e vírgula. Digitamos também legend, o comando inteiro, separamos por ponto e vírgula. E o último comando é o dev-off. Então ele cria um gráfico, que nós chamamos de gráfico3.png, que contém o gráfico de pizza. E aí ele pode ser encaminhado para uma futura impressão. Gráfico de pizza em 3D, função py 3D. Para usarmos essa função py 3D, temos que instalar um pacote chamado Plotrix, conforme aula 9. No terminal do R, digitamos install.package Plotrix, entre aspas. Instalamos o pacote. Só isso não é o suficiente. Temos que dar no segundo comando, library, biblioteca, Plotrix, para poder carregar a biblioteca no terminal do R. Agora, depois de carregado, damos o comando, a função py 3D, colocamos só a população, títulos, estado do Sudeste, população em milhões, colors, e temos um novo atributo, explode 0,1. Ele agora cria um gráfico de pizza em 3D, em 3 dimensões, mas que ainda não tem quase nenhum dado. Então, colocamos agora, acrescentamos o quê? Legenda. Se acrescentarmos uma legenda, bom, acrescentamos a legenda da população. Tá? Mas ainda não tem a nominação dos estados. Então, acrescentamos mais comandos. Acrescentamos uma segunda legenda. Vem o comando principal, separado sempre por ponto e vírgula. Vem a primeira legenda
tá? E essa é bottom right, quer dizer, embaixo à direita. Vem a segunda legenda, que é top right, em cima à direita, com as mesmas cores. Bom, agora temos um gráfico bem mais elaborado. Tem as cores de cada estado e a respectiva população de cada estado. No título, população em milhões de habitantes. Para salvarmos esse gráfico no arquivo, procedimento padrão. PNG, chamamos de gráfico 4PNG, determinamos aqui o tamanho dele, pode ser maior ou menor. Repetimos o comando py3d na íntegra, sempre separados por ponto e vírgula do próximo comando. A legenda 1, que é bottom right, ponto e vírgula, integral. A legenda 2, que é top right, ponto e vírgula. E o comando final, que é dev-off, que ele cria o arquivo gráfico 4PNG no tamanho que nós determinamos. Ok.